Olá pessoal, que o amor e as misericórdias do Senhor estejam sempre renovando as nossas vidas e que o nosso lar seja sempre cheio da sua paz. Entramos em mais uma semana em confinamento e continuaremos sem programação na nossa sede por mais uma semana. Nessa semana nós teremos dois aniversariantes, aliás estão aniversariando hoje, Edson Costa e Paulo Joubert. A minha oração é que o Senhor abençoe tremendamente a vida de vocês, que o Senhor ministre o seu amor sobre vocês, que os lábios de vocês falem sempre sobre o amor de Deus. Testemunhem sobre a vida de Jesus na vida de vocês. Parabéns, Deus os abençoe. Nós hoje falaremos especificamente tanto pela manhã como à noite sobre uma reflexão. Eu queria trazer uma reflexão para a gente sobre o dia depois da Páscoa, ou seja, depois da ressurreição, né? Agora que a nossa Páscoa passou, a minha oração é que a gente reflita no texto da palavra de Deus. E eu quero trazer você para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos versos 5 a 8. Mateus 28, 5 a 8. Quando o texto bíblico diz assim: O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Bom, esse texto a gente vê muito sobre ele na semana chamada Santa, no chamado Domingo de Páscoa, e a reflexão é para que nós possamos pensar um pouco mais sobre as consequências da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Eu queria trazer a fala de Jesus, ou a fala do anjo nesse momento, trazendo a fala de Jesus: Em breve verei vocês. E eu quero trazer dois aspectos desse texto para que nós reflitamos diante do Senhor sobre sua palavra e sobre sua ação. Primeiro, entendo aqui claramente a referência bíblica da fala de Deus. Veja o verso 6, quando o anjo diz às mulheres: Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. A gente percebe aqui claramente o passado como prova do cumprimento da promessa de Deus no presente. E aí o que eu percebo nesse sentido? A referência sempre bíblica da fala de Deus. De vez em quando percebemos algumas pessoas querendo desmentir a fala de Deus, o que a Bíblia diz sobre o Senhor, sobre Jesus Cristo, sobre seu nascimento, sobre sua morte e ressurreição, sobre o futuro da humanidade. E aí eu quero fortalecer você nesse sentido, porque percebo claramente o que a Bíblia diz. Nada do que acontece na história da humanidade está desconectado da história de Deus com o homem. Nada. Tudo que está acontecendo hoje, tudo que aconteceu, tudo que acontecerá está sempre ligada. A história de Deus está sempre ligada à história da humanidade. De Gênesis a Apocalipse, Deus tem o controle desta história. E sempre foi assim, sempre será assim. Me faz lembrar as palavras de Jesus a Filipe, quando Filipe questiona o Senhor, quando
em João capítulo 14, nos versos 8 a 10, João 14, 8 a 10, e aí vai ficar gravado, eu vou seguindo no texto, você vai acompanhando, se não der para fazer agora, você volte e faça depois assim. João 14, de 8 a 10. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu a Felipe: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, essa fala de Jesus a Filipe é uma fala que a gente percebe que é a fala de Deus que ministra a quem precisa receber essa certeza. E essa certeza está lá desde o princípio. Tá? Gênesis capítulo 3, nos versos 14 e 15, quando o Senhor fala da disciplina diante do homem e da serpente, a palavra de Deus diz assim, Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nesse sentido, já em Gênesis 3,15, o Senhor indica com a sua fala o destino da humanidade. É Ele quem disciplina o homem. É Ele quem traz a sua fala na referência bíblica indicando o futuro. E assim o tempo todo. Salmo 22, nos versos 11 a 18, quando o salmista fala do seu sofrimento ou sobre seus sofrimentos, ele praticamente descreve a cena da crucificação. Salmo 22, 11 a 18, quando Davi diz assim: Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, ungindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de arro. E a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Essa fala do salmista nos faz perceber a crucificação de Cristo. É literalmente a fala de Deus na referência bíblica, traçando para nós no passado o futuro. Na fala de Deus, aquilo que a humanidade tem para si. Assim, o Senhor fala também através de Isaías, no capítulo 52, nos versos 3 a 7. 52, 3 a 7. Quando Isaías está falando do servo sofredor. E na continuidade, no capítulo 53, nós percebemos bem isso. Mas veja o que Isaías diz no capítulo 52. E essa fala é a fala direta de Deus. Diz assim: Pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Veja a fala da graça. Pois assim diz o soberano, o Senhor,
No início, meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente, a Assírio tem oprimido. E agora, o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada. E aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor. E constantemente, o dia inteiro, meu nome é blasfemado. Por isso, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia, eles saberão que sou eu que o previ. Sim, sou eu. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz e que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Veja que essa fala final de Isaías 52, no verso 7, me relata a Romanos capítulo 10, no verso 15, quando o apóstolo Paulo simplesmente repete a fala de Isaías. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. É a fala do Antigo Testamento testificando o que há no Novo. É o Senhor ministrando para nós através da referência da sua própria palavra. E aí, quando a gente dá continuidade no texto, em Isaías 53, nos versos 7 a 12, a gente vê a imagem do servo sofredor. A gente vê Jesus Cristo desfigurado. E aí, nos versos 7 a 12, Isaías diz assim: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Verso 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes. Eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essa é a fala de Isaías. É a fala da referência bíblica da própria palavra de Deus, nos mostrando no passado o que aconteceria com Jesus Cristo, com o servo sofredor, descrevendo a cena da cruz ou da crucificação. É assim que a palavra de Deus age. Ela simplesmente não deixa nada vazio. Ela explica a ela mesma e sempre explicando na visão do Messias. João capítulo 1, no verso 29, não é à toa que simplesmente João Batista olha para Jesus e diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a fala do profeta, é a fala do salmista, é a fala do escritor de Gênesis. Mas em todas essas palavras, na realidade está a voz de Deus. A fala do Senhor para o seu povo, indicando o seu futuro. Então a palavra do Senhor funciona sempre assim. E as profecias elas estão sendo sempre cumpridas. Isso nos faz perceber também
que a promessa presente é certeza do cumprimento futuro. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Porque a promessa lá de Gênesis, em Gênesis 3, 14 e 15, indica o Salvador. Em todo o Antigo Testamento, o Messias é indicado. Se fôssemos falar sobre isso aqui, passaríamos o dia todo, dias e noites, porque em todo o Antigo Testamento o Messias é indicado. A palavra dos salmistas funciona baseada no Messias. A palavra dos profetas, ou as palavras dos profetas, elas vêm exatamente na indicação do Messias. Palavras dos livros de sabedoria indicam o Messias. Então, nesse sentido, a promessa do passado acontece no presente, e a promessa do presente será cumprimento no futuro. Sempre foi assim e sempre será. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei. Lá vocês o verão. É o presente indicando um futuro cheio da graça de Deus. É o presente que indica as bênçãos do Senhor para nós no futuro. É nesse sentido, em Hebreus capítulo 11, nos versos 24 a 29, e aqui eu não estou falando de presente para futuro, mas é interessante que eu fale para que nós entendamos melhor o que vai ser falado depois. Lá no Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento que se refere ao Antigo Testamento, Hebreus 11, 24 a 29, o escritor de Hebreus diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo. Perceba o que o escritor de Hebreus faz. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Essa ligação entre Moisés e Jesus, né? Entre deixar os prazeres do reino ou da carne por amor de Cristo. Essa questão de contemplar recompensa, essa visão de, pela fé, entender que o Messias estaria ali prefigurado no sangue do Cordeiro, na passagem do Mar Vermelho. Pela fé, Moisés nos indica Jesus Cristo, o Messias. Esse que nós temos conhecido. E nesse sentido, aquilo que é falado no presente é promessa para o futuro. E eu queria destacar aqui João capítulo 1, nos versos 47 a 51. João 1, 47 a 51, no diálogo entre Jesus Cristo e Natanael. O texto diz assim: ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. No verso 51, Jesus Cristo acrescenta: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus fala já aqui de sua volta. Antes de ter morrido, ou de ter sido crucificado, antes de ter morrido, antes de haver ressuscitado, Jesus já prefigura a sua volta. Como é que eu diria? Essa facilidade do mestre de falar do futuro para que os seus discípulos entendam. E várias vezes ele disse, estou falando para que depois vocês entendam. Várias vezes ele disse, agora vocês não entenderão o que eu estou falando, mas depois vocês compreenderão. Essa facilidade de falar sobre o futuro já no presente é a chave que nós temos para entender as promessas do Senhor para nós. À noite eu vou falar um pouquinho mais sobre, diante da atitude do homem, qual é a ação de Deus. Nesse mesmo texto, praticamente, a gente está nos textos dos evangelhos que falam sobre a ressurreição de Cristo. Quando a gente olha para os outros textos, por exemplo, em Mateus capítulo 26, nos versos 62 a 64, Mateus 26, 62 a 64, Jesus agora está diante do Sinédrio. Veja, ele fala assim para Natanael, mas agora ele está diante do Sinédrio, diante da liderança da religião judaica, e está sendo interrogado. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Diga-nos. E aí no verso 64 é a fala de Jesus Cristo. Tu mesmo o disseste. Mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Veja aqui, a mensagem que é trazida para Natanael é a mesma mensagem trazida diante do Sinédrio. Jesus assume a função de Messias, Jesus assume a figura de ser, ou figura do Filho de Deus. Jesus assume claramente ser o Salvador, aquele que traz a eternidade para a humanidade. Esses textos, eles dizem para nós que para aquele que crê em Jesus, está assegurada a vida eterna. Essa é a indicação dos anjos para as mulheres que foram até o túmulo ungir o corpo de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, no verso 6, já caminhando para a conclusão, Hebreus 11, 6, o escritor de Hebreus diz assim: E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Hebreus 11, 5 aqui.
Aliás, me perdoem, eu estou em Apocalipse capítulo 1, nos versos 5, parte B, até verso 8. Apocalipse 1, 5b até parte 8. Vou repetir. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. E aí o apóstolo João diz assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. A fala de João é a fala de Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui está a identificação de João para Jesus Cristo. O Alfa e o Ômega. O que era, que é, que era, o que há de vir. Ele assume em Jesus Cristo o Todo-Poderoso. Essa fala de Apocalipse mostra para nós que o discurso de Jesus, em todos os momentos do seu ministério, ou do seu serviço, porque eu gosto de chamar ministério de serviço, essa fala é uma fala única. Traz claramente para a gente uma linha onde o Senhor fala em todos os momentos que ele estaria se preparando para assumir o seu reino. Em todos os momentos. Mateus capítulo 6, aliás, capítulos 5, 6 e 7, o Senhor traz o Sermão do Monte. E ali ele fala sobre o reino. No capítulo 6, ele fala do reino instalado. Ele assume o seu reino exatamente dessa forma. E ele se apresenta claramente como Messias, falando que voltará com seus anjos. O apóstolo João, em Apocalipse, no texto lido, no capítulo 1, nos versos 5b até o verso 8, até o 8, ele deixa claro também essa missão de Jesus Cristo. Ele veio para nos fazer reinos sacerdotes. Essa é a fala clara do Senhor. Agora sim, Hebreus capítulo 11, no verso 6, apresenta Jesus como galardoador. O escritor de Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa recompensa tem a ver tanto com a fala de João capítulo 1, versos 47 a 51 que nós lemos, como a de Mateus capítulo 26, 62 a 64, tanto a Natanael como diante do Sinédrio, como a fala de Apocalipse capítulo 1 que a gente acabou de trazer, é a fala de João. Precisamos crer que ele existe. Ele existe. É por isso que eu quero aproveitar esse texto para fazer uma ligação entre a mensagem agora pela manhã com a mensagem que eu trarei à noite. Ele existe. E ele existe trazendo recompensa para aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam estarão com ele nas nuvens. Aqueles que o buscam se fazem parte do corpo, sua igreja. Reino de Deus,
sacerdócio santo. Aqueles que o buscam fazem a vontade dele, buscam no amor a vontade do Senhor. Quero encerrar trazendo o nosso texto tema do ano. Quando o apóstolo Pedro, capítulo 3, no verso 15, diz assim: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A minha oração é que entendamos que na palavra do Senhor está a sua promessa, ou está a descrição daquilo que o Senhor quer para nós. Tanto futuro, tanto do passado para o presente, como do presente para o futuro. A minha oração é que entendamos que, praticando assim, possamos testemunhar para que outras pessoas também façam assim. Quando o apóstolo Pedro diz que nós precisamos nos santificar, ou santificar Cristo como Senhor em nosso coração, o apóstolo Pedro está dizendo que precisamos assumir toda essa fala que é trazida pelo Mestre. E talvez nós entendamos muito quando nós deixamos levar por nossas próprias vontades, quando nós não queremos abrir mão daquilo que o mundo nos propõe, quando nós não queremos simplesmente nos colocar como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, quando nós não queremos simplesmente colocar a nossa vida como culto racional ao Senhor. Quando o apóstolo Pedro diz, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, o apóstolo Pedro está dizendo, obedeçam ao Senhor na sua palavra e assumam aquilo que Ele quer para vocês. Então, só assim nós estaremos totalmente preparados para responder a qualquer pessoa que nos perguntar. Aqui, essa resposta não tem a ver com ideologias, mas com a prática da palavra do Senhor em nossa vida. A minha oração é que nós compreendamos: o Senhor está vivo, vive entre nós. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Ele está vivo, vive em nós. E como sempre falo, que a palavra diz, nós estamos juntos, corpo de Cristo, porque o Espírito Santo está em nós. O reino de Deus está entre nós, está em nós. Vamos orar? Deus, quero te agradecer porque o Espírito do Senhor nos conduz, como Jesus Cristo mesmo aponta em João 14 e João 16. É o Espírito quem nos convence, é o Espírito Santo quem nos guia, é o Espírito Santo quem determina o que fazermos, é o Espírito Santo que nos concede os dons conforme a sua vontade, é o Espírito Santo que nos usa no corpo de Cristo conforme a sua vontade, é o Espírito Santo que nos move literalmente para onde Ele quer. E a minha oração, Senhor, é que nós assumamos assim, que nós entendamos que precisamos santificar Cristo em nossos corações, e santificamos Cristo em nossos corações nos entregando à vontade do Espírito Santo, entendendo que a mente de Cristo está em nós, nós pensamos e agimos como Ele. A minha oração, Senhor, é que a Tua palavra seja clara para nós. Quando olhamos para o Antigo Testamento, falando sobre
o ungido, o Messias, quando olhamos o Antigo Testamento descrevendo o Salvador da humanidade, quando percebemos que no passado projetou-se o presente, ou seja, o nosso presente. Ao olharmos para a cruz, entendemos que ela está vazia e o Cristo ressuscitou em nossos corações. Que nós entendamos que a fala do Novo Testamento é uma fala de futuro para nós, quando o Senhor nos recompensará com a vida eterna, quando o Senhor vier buscar o seu povo, a sua igreja, o seu corpo, nós entendamos que estaremos com ele, porque nós o assumimos como o Salvador em nossos corações e Senhor acima de tudo. Então, Senhor, que o teu Espírito nos convença, que o teu amor nos transborde o ser e que a tua vida seja a nossa vida no trilhar do caminho da nossa história. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e faça sempre resplandecer o seu rosto sobre nós. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor lhe abençoe. Que o Senhor transforme sempre a sua vida conforme o Espírito Santo assim queira. E que o Senhor tenha misericórdia de nós para que nós tenhamos coragem de assumir o seu amor. Deus o abençoe.